Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo que lhe falava se retirou, Cornélio chamou 2 de seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e depois de lhes explicar tudo, mandou que fossem a Jope. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo o tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz lhe falou: Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, que também é chamado de Pedro. E enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: Estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levante-se, desça e vá com eles sem hesitar, porque eu os enviei. Então Pedro desceu e disse àqueles homens: Eu sou a pessoa que vocês estão procurando. O que os traz até aqui? Então disseram: O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele e ouvir o que tem a dizer. Pedro, então, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. Também alguns irmãos dos que moravam em Jope foram com ele. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido os seus parentes e amigos mais íntimos. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos pés dele, o adorou. Mas Pedro o levantou e dizendo: Levante-se, porque eu também sou apenas um homem. Falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: Vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentil, ou de entrar na casa dele. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. E agora pergunto: por que motivo vocês me mandaram chamar? Cornélio respondeu: Faz hoje 4 dias, mais ou menos por essa hora, às 3 da tarde, que eu estava orando em minha casa. De repente se apresentou diante de mim um homem vestido com roupas resplandecentes, que disse: Cornélio, a sua oração foi ouvida e as suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Envie, pois, alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamá-lo. E você fez muito bem em vir,
Agora estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que o Senhor ordenou a você. Então Pedro começou a falar. Ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. 36 versículos e a história não para por aí. Porque depois de Pedro ter entrado na casa de Cornélio, ele volta e ele é questionado do porquê ele teria entrado na casa de um gentil. Porque ele teria tomado essa atitude, porque ele teve a ousadia de ir em direção a uma pessoa que não confessava aparentemente a fé dele. E hoje eu gostaria de trazer uma reflexão, ainda que breve, porque esse texto ele é um texto muito profundo e ele é um texto que certamente exigiria de nós aqui muito mais reflexão, muito mais tempo para a gente esmiuçar os detalhes tão ricos que nós encontramos nele. Mas a seguinte reflexão: quebrando paradigmas. E uma das primeiras coisas que eu gostaria de falar para você nessa manhã é uma das coisas que mais tem me inquietado nesses últimos tempos. Eu sou pastor, esse ano vou completar 15 anos de pastorado. O tempo passa muito rápido, muito rápido. E eu estou naquela fase que eu não posso dizer assim que eu me sinto tão jovem para fazer tudo aquilo que eu gostaria, mas nem tão assim mais velho que eu não possa fazer muitas outras coisas que eu quero ainda fazer. Para muitos é como se eu estivesse no meio do caminho, né? Quem está ali nos 40 tá nisso aí, né? Tá justamente para muitos no meio. Mas seja como for, uma das coisas que eu mais tenho refletido, como falei essa semana, é sobre o que chega primeiro na vida e no coração das pessoas. O que você acha que é relevante chegar no coração das pessoas? Uma placa denominacional, um nome institucional ou o Evangelho da Graça de Cristo? Talvez a sua resposta prontamente seja o Evangelho. Porque essa é a resposta que eu tenho dado ao longo dos anos da minha vida. Eu nasci na igreja. E eu aprendi que sempre o Evangelho chega antes de uma denominação. Mas ao longo dos anos eu fui percebendo que as minhas ações, em certo sentido, faziam com que a minha preocupação era de que a igreja chegasse ou a denominação chegasse antes do Evangelho. E aí então Deus me deu a oportunidade de me deparar mais de uma vez com esse texto. Com esse texto bíblico fantástico, que mostra que o Evangelho ele chega no coração das pessoas antes mesmo de nós dizermos assim: eu vou sair hoje para evangelizar, ou eu vou sair para ir lá orar com aquela pessoa. Porque, como eu falei aqui um pouco antes, nós damos muito crédito às nossas ações. Nós damos muito crédito às nossas movimentações, à nossa disposição de fazer as coisas. E de achar que se nós movimentamos as coisas de fato podem acontecer. Vejam, nós estamos falando aqui de duas realidades díspares. Nós estamos falando de um judeu, Pedro, alguém que era um exímio seguidor, ele embora não fosse um fariseu como Paulo foi, né? Alguém assim que era alguém muito estudado, muito aprofundado no Antigo Testamento, mas Pedro era um homem da religião, da nação judaica, e portanto tinha a sua religiosidade também bastante acentuada. E para os judeus, seria assim um absurdo eles, por exemplo, se sentarem ou irem à casa de alguém que não confessava a mesma fé que eles. Mas me parece
que a essa altura aqui do texto, Pedro já havia se esquecido do que o Mestre Jesus tinha dito para eles. Porque alguns capítulos antes, ou quando nós lemos o Evangelho, nós vemos o Jesus, vemos o Cristo se sentar com pessoas indignas. Nós vemos Cristo sentar à mesa de homens e mulheres que eram desprezados pela sociedade. Pessoas que sequer seguiam algum tipo de fé, algum tipo de religião. Nós vemos homens e mulheres dos mais variados tipos serem chamados para se tornarem seguidores e seguidoras de Cristo Jesus. E Pedro testemunhou isso. Pedro estava do lado de Jesus, vendo que ele caminhava com pessoas. Ele se sentou sozinho à beira de um poço com a mulher samaritana. Ele foi jantar na casa de Zaqueu. Ele permitiu que a mulher trouxesse e quebrasse um frasco de perfume precioso e lançasse sobre ele. Jesus diversas vezes demonstrou, através da sua vida e do seu ministério, que ele veio não para os que se consideram bons, mas para aqueles que se consideram o pior da existência humana. Porque se você se considera bom, porque se você se considera uma pessoa resolvida, então o seu lugar não é com Cristo Jesus. Se você acha que a sua vida está perfeita, se você não tem nenhuma inquietação, se você não tem nenhum motivo para orar, então o seu lugar não é com Jesus. Porque com Cristo se assentam medrosos, inconstantes, adúlteros, ladrões, gente da pior espécie. Mas eles não estão sentados com Jesus porque eles são a pior espécie, porque Jesus valoriza aquilo que é o pior da existência humana. Porque ele diz, conforme o texto nos diz lá em João 15, que sem ele nós não podemos fazer nada. Porque embora as nossas ações, a nossa maneira de ser e de agir mostre muita correção, muita polidez em tudo que fazemos, nós sabemos o que se passa no nosso coração. Nós sabemos que dentro de nós existem coisas que não poderiam sequer ser narradas pela nossa própria boca. E Jesus se assenta com essas pessoas. No entanto, a visão que Pedro tinha naquele momento é que ele estava cometendo um grande erro, mas ele sabia que Deus o havia ordenado estar ali. E veja, observe que o Espírito falou em dois lugares distantes, ao mesmo tempo. Falou com Pedro, enquanto ele estava na casa de um outro Pedro, com fome, e prestes, eu imagino assim, que ele devia estar com uma fome muito grande, porque alguém para ter uma visão daquela, olha. E Deus se aproveitou da fome de Pedro ali para trazer uma revelação para ele. E que revelação foi aquela que ele viu? Ele viu um pano branco descer do céu com todos os tipos de animais ali dentro e Deus dizendo para ele, mata e come. E ele olha e diz assim, mas como que eu vou matar e comer, pois aqui só tem o que é o pior da existência humana. Não interessa, eu estou mandando comer. Mas Senhor, o que é que o Senhor quer fazer com isso aqui? Espera. E do outro lado, na outra ponta, a gente encontra alguém que o evangelho já havia chegado, não como palavra dita, mas como ação do Espírito. E é isso que eu gostaria de deixar claro aqui nessa manhã. Que o Espírito Santo, ele chega nas pessoas não pelo fato de nós abrirmos a Bíblia e falarmos, embora a palavra diga que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Mas neste caso aqui, a obra redentora de Cristo, ela está chegando no coração de uma pessoa antes mesmo de sequer um texto da Bíblia ter sido lido. Por isso, então, que Cornélio é chamado. Porque ele precisava ouvir o evangelho para que ele tivesse a sua fé aprimorada. O fato dele ser um homem bom, o fato dele dar esmolas, o fato dele ser um comandante de um exército, de uma centúria, de um pelotão de 100 homens,
e ainda assim ser um homem temente a Deus, nada disso era virtude para ele. Embora isso fosse de alguma forma bem visto diante de Deus, mas aquilo não era o que levaria aquele homem, o chamaria à salvação. A fé vem pelo ouvir. Então, ao mesmo tempo, Deus fala de maneira distinta, de formas diversas, aqueles dois homens, e ele não manda Cornélio ir até Pedro, ele faz o caminho contrário. Você já parou para pensar nisso? Ele não está dizendo que aqueles que não conhecem a Jesus é que tem que vir à igreja. Ele está dizendo que eu sair do banco da igreja, o caminho é o inverso. A gente não pode achar que a sociedade que a gente vive é que tem que vir até nós e olhar para nós aqui, onde nós estamos, e dizer, nossa, que igreja legal, vou começar a frequentar aqui. Ao contrário, nós é que precisamos nos levantar dos bancos, da nossa acomodação, da nossa zona de conforto e caminhar em direção àqueles que possivelmente muitos considerariam impuros, indignos de pertencer a uma igreja presbiteriana, de fazer parte de alguma das suas sociedades. E aí então, o que o texto nos mostra é isso. É que o evangelho, ele chega no coração das pessoas antes de uma placa denominacional. Na última sexta-feira nós tivemos lá um start muito importante do nosso trabalho do Projeto Semente. E uma das coisas que eu falei lá naquele dia e que eu desejo sinceramente, não só para aquela igreja que está nascendo lá, mas isso para todas as igrejas, é que lá, aquele lugar seja um lugar de encontro das pessoas com Deus. Que não seja mais uma placa, que não seja mais uma referência, que não seja mais um lugar em que a gente, quando está lá, faça o check-in, dizendo, né, se sentindo abençoado em Igreja Presbiteriana da Palhoça. Que não seja apenas isso. Que seja muito mais do que isso. Que seja, de fato, uma agência missionária, um lugar de reconciliação com as pessoas, um lugar que pessoas desesperadas, pessoas tristes, ou pessoas que aparentemente são bem resolvidas, mas que dentro estão assim ruindo, venham à presença de Deus e se encontrem com Deus. Isso é a igreja. E o texto que nós acabamos de ler, ele nos mostra com profundidade isso. Eu gostaria de deixar muito claramente isso para a igreja nessa manhã. O evangelho, ele precisa chegar no coração das pessoas antes mesmo de uma placa denominacional. E quando o Espírito mostra para Pedro que ele deveria comer aquilo que ele considera impuro, ele na verdade está preparando a comunidade dos salvos, está preparando os cristãos para receberem pessoas diferentes. E a pergunta que eu faço para você é o seguinte: nós estamos preparados para a vida receber tanta diversidade, tanta diferença como existe? Será que nós estamos dispostos a caminhar em direção às pessoas, independente do que elas sejam, sem juízo, sem pré-julgamento, simplesmente porque elas precisam encontrar com Cristo? Isso é bastante suficiente para elas. Isso, na verdade, é o maior. Porque muitas vezes a gente está tão ocupado em mostrar o que significa ser um bom presbiteriano, que a gente esquece de mostrar para os outros como ela pode se encontrar com Cristo. Às vezes a gente está tão preocupado em tornar os outros presbiterianos que nós esquecemos que o mais importante do que elas se tornarem presbiterianas é elas se renderem aos pés de Cristo Jesus. Porque o que nos leva a Deus não é a placa. Embora nós trabalhemos e amemos,
chegarmos na presença de Deus, nós não usaremos tratados. Porque em meio às nossas diferenças, é Cristo que temos em comum. Pode ser difícil ouvir isso, mas é verdade. Eu não estou dizendo nada diferente daquilo que está na palavra do Evangelho. É o que está aqui. E na verdade o que Deus está preparando Pedro é justamente para que eles pudessem mais do que nunca caminhar e ir em direção aos gentios. Que a gente possa refletir sobre isso, que a gente possa orar mais pelas pessoas, que a gente possa pedir a Deus por aqueles que estão indo sem sequer ouvir falar desse Cristo que é amor, desse Cristo que caminha com as pessoas, desse Cristo que vai ao encontro das diferenças, mas não deixa as pessoas como elas estão. É bom a gente lembrar do encontro de Jesus com a mulher adúltera. Quando Jesus pergunta para a mulher, mulher, onde estão os seus acusadores? E tinha uma multidão com pedra na mão tentando jogar nela, para matá-la. E um pouquinho antes Jesus diz, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Depois que sai todo mundo, Jesus olha para a mulher e diz assim, mulher, onde é que estão os teus acusadores? E aí ela olha para Jesus, de certo ela olha para o lado, porque ela está ali aos pés de Jesus, olha Senhor, foram todos embora. E aí então Jesus olha para aquela mulher e diz, eu também não te condeno. Mas Jesus para por aí? Não. Jesus olha para a mulher, certamente pegou ela pela mão, levantou e disse assim, agora vai e não peques mais. Então, o nosso caminho em direção a Deus é um caminho de perdão, de misericórdia, e o nosso caminho em direção às pessoas deve ser um caminho de perdão e de misericórdia. Que a gente possa refletir mais sobre esse texto em outros momentos da nossa vida e não apenas nesse. Que Deus nos abençoe. E assim como a sua graça nos alcançou, que a gente possa ser canal de graça para aqueles que ainda não o conhecem. Amém? Deus nos abençoe.